De volta aqui no Talk Show, música e informação. Aconteceu na tarde de ontem, no Centro de Estudos Ambientais, o CEA, uma reunião entre o secretário de Saúde, Glauco Fonseca, e o de Educação, Paulo Fortunato, com os representantes dos colégios particulares de Angra. Verdade, Aline. Alguns vereadores, inclusive, também participaram dessa reunião e no encontro ficou decidido o retorno às aulas nas escolas particulares de Angra, já na próxima segunda-feira, dia 8. Para falar sobre isso, a gente está trazendo agora aqui no Talk Show, ao vivo, está aqui na nossa sala virtual, a professora Sandra Jane Pinto. Ela representa a Associação das Escolas Particulares de Angra dos Reis, a EAPAR. Sandra, muito bom dia, seja bem-vinda ao Talk Show nessa manhã. Prazer falar contigo, Sandra. Bom dia, Manolo, Aline e a todos os ouvintes. Bom dia, Sandra. Então a gente pode começar falando dessa reunião, né? Foi realizada no CEA, autoridades aí de saúde, de educação, vereadores aí, parlamentares também, e os professores, né, os responsáveis aí por escolas particulares. Como é que foi essa reunião? O que foi decidido? O que foi falado durante esse encontro ontem, Sandra? Na verdade, essa reunião foi o resultado de meses e meses aí de luta da EPAR. Começou ontem esse processo, mas a grande maioria das escolas desejava uma urgência possível de retorno das aulas presenciais. E terminamos ontem exatamente nesse processo de abertura de forma híbrida das escolas a partir de 8 de fevereiro. Sandra, desculpa te interromper, só se você puder pegar seu microfonezinho e colocar mais perto da boca, que já vai, porque o seu som está fugindo. Melhorou, Manolo? Melhorou agora 100%. Muito obrigado. Tá, pode continuar. Então é isso. Então, esse processo aí de meses aí, de luta da grande maioria das escolas particulares, acabou tendo como culminância ontem a abertura das escolas a partir de 8 de fevereiro, de forma híbrida. Forma híbrida, né? O que seria forma híbrida, para explicar para os nossos ouvintes, quem não conhece, o que seria essa forma híbrida de retorno às aulas, Jane? Híbrido é um termo biológico, né? É a junção de duas. Por exemplo, eu pego uma rosa e uma margarida e vou fazer uma muda só. Então você junta duas coisas diferentes no mesmo sistema. Por que híbrido no município, ou no Brasil, ou no mundo inteiro também? Porque você não tem espaço, como há todo um protocolo de distanciamento, não tem espaço em sala de aula para agregar todos os alunos em uma aula, não tem como. Então você trabalha, na verdade, com duas modalidades de ensino em um só sistema. O que é isso? Eu tenho uma sala, por exemplo, para 20 alunos. Um distanciamento de 1,5 metro, não sei, tomara que seja, que consigamos, né, com 1,5 metro estar atendendo todos os nossos alunos. Então você tem somente espaço para 10 alunos. Então 10 ficam na escola um tempo e 10 ficam em casa. Então aí cada escola vai criar o seu sistema de trabalho, a sua metodologia de ensino. Nós vamos, por exemplo, trabalhar com aulas ao vivo, num rodízio de alunos. E com as crianças menores, com uma assistência. Fala. Ô Sandra, esse sistema, no caso, para as crianças que vão ficar em casa, é o mesmo sistema que foi utilizado em 2020 para que elas não ficassem sem aula? Sim, ele é semelhante a isso. Só que você agora tem a criança dia sim, dia não, ou semana sim, ou semana não. As escolas estão se apropriando, né, de como será essa... Por exemplo, eu diria para você que hoje, se eu tenho 5% de escolas 100% preparadas para o híbrido a partir de segunda-feira, a gente só tem isso. Porque, assim, como é que funciona? Os professores, a escola inteira, né, saíram de um ano extremamente exaustivo, que foi a educação online, foi muito difícil para todo mundo, muito cansativo, todo mundo de férias. Então, nós, por exemplo, discutimos a educação híbrida desde o meio do ano passado. A gente sabia que ela ia chegar. Mas você implementar a educação híbrida junto com o online na cabeça do professor, não tem condição. Então, há de ser um tempo. Então, algumas escolas vão começar agora
agora dia 8. Nós aqui, por exemplo, vamos começar depois do carnaval. Eu tenho que organizar, planejar, sentar e discutir com mais profundidade o nosso planejamento. E assim cada um vai se apropriando das suas formas de trabalho. E aí na sala de aula vai ter marcação, então, e carteiras com distanciamento, no caso, né? Sim, a gente pretende, né, que os alunos, inclusive, obedeçam a esse aspecto. Mas há um sistema que é factual, né, que nós precisamos estar pensando. O aluno vai trazer Covid para a escola e o aluno vai levar para casa também, que nós ainda estamos numa pandemia. Então tem que ser um consenso, né, tem que ser uma união de pais, professores, alunos. Não é fácil, é extremamente complexo isso. Então vamos ter paciência, perseverança e fazer um trabalho melhor possível. Vem mais um ano extremamente difícil para a escola aí. Sandra, você que falou agora de ano difícil, vale também lembrar que a escola tem todo um custo, tem toda uma despesa com pagamento de profissionais, com insumos, com contas de energia elétrica, água, enfim, impostos também, porque é uma instituição particular. E realmente ficou 2020 muito difícil, até porque vários alunos acabaram até migrando, né, para outros sistemas de ensino, porque os pais perderam empregos, teve aquela questão da crise financeira. E as escolas passaram e estão passando por isso também. Agora, com esse retorno, vocês esperam dar uma aliviada nessa situação, que realmente não foi fácil para ninguém, não está sendo, e as escolas particulares não ficam fora desse grupo aí também que está passando, que passou dificuldade, né? Eu acho que a nível econômico, a nível maior um pouco, a escola foi a mais sacrificada a nível econômico. E mesmo com o retorno, isso não vai se dar tão rápido assim, não. As escolas, eu acho que 100% das escolas, eu não sei, vamos hipotetizar 95%, fecharam o seu ano no vermelho, vermelhaço mesmo, sabe? Então a gente não recupera isso nem em um ano e nem em 2. Eu acho que é um trabalho de mínimo para 2 anos. Inclusive, estamos entrando com um pedido na Câmara de Vereadores e com o gabinete do prefeito também para isenção de impostos municipais. Porque realmente a situação está muito complicada para a escola particular. Precisamos de um fôlego, sabe, para começarmos a respirar. Pois Sandra, inclusive muitos comércios estavam parados aí naquele pico da pandemia e já voltaram, já estão respirando um pouco melhor. Apenas as escolas, né, estão aí 100% paradas e aí realmente fica muito difícil para as escolas que têm aí essas despesas, né? Tem que arcar aí com o professor e com vários outros tipos de despesas e de compromissos. Sandra, pode falar. Não, só para dar um panorama rápido, né? Então, esse pai, por exemplo, que perdeu o emprego durante a pandemia, ele começa agora a recompor o emprego. Só que ele está devendo a escola 7 meses, 8 meses. Ele não vai conseguir pagar a escola que ficou para trás, porque ele está recomeçando. Então, nós estamos com uma inadimplência histórica nas escolas. Isso complicou muito mais ainda. Não só a evasão, tá, da educação infantil, basicamente, né, como essa questão da alta inadimplência. Muito bem, são 9h18. A gente pede gentileza sua, Sandra, para aguardar 2 minutinhos. A gente tem um intervalo para fazer agora. Depois a gente volta falando mais com a Jane. Se você tem pergunta, 24-3365-1588 é o nosso WhatsApp. Mande através de texto, coloque o seu nome, o seu bairro, para fazer pergunta. Você que tem alguma curiosidade, você que tem alguma dúvida a respeito aí das escolas particulares, desse retorno às aulas, pode entrar em contato com a gente vai repassar essa pergunta para Sandra Jane, que é representante aí da Associação das Escolas Particulares de Angra dos Reis. Aline, 9h18, já a gente volta com a Jane novamente. Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar. 2021 chegou
E o Sicredi está ao seu lado. Temos um compromisso com a vida financeira de mais de 4,9 milhões de pessoas. Acreditamos que o melhor pra gente é o melhor para todo mundo e que nada é melhor do que fazer juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Em 2021, queremos continuar crescendo ao seu lado. Oferecemos produtos e serviços com taxas justas e um atendimento descomplicado. Visite nossas agências. Sicredi, gente que coopera, cresce. Zona Sul tem preços competitivos, produtos de qualidade, conforto, segurança e tem estacionamento coberto grátis para compras acima de R$80. Aproveite nossas ofertas. Nugget sadia de frango com queijo 275, 300 gramas, 7,25. Filezinho de peito de frango sadia 1 kg, 12,98. Iogurte grego desnatado, Vigor, Sabores, pote 100 gramas, 1,89. Leite condensado Nestlé Moça lata 395 gramas, 5,59. Sorvetes Que Bom, cremosíssimo, Sabores 1,5 litro, 18,90. Zona Sul, no Shopping Piratas. Atenção, atenção, silêncio! Ah, Paulinho! Oi, professor! Se eu tenho R$300 e vou fazer compra de material escolar, o que eu faço? Já sei! Compra no Atacadão Santista. Lá você tem 14,5% de desconto, professor! Faltas aulas é no Atacadão Santista. Comprando acima de R$300 no Atacadão Santista, você tem 14,5% de desconto. É descontão no Atacadão Santista. Atacadão Santista, a maior variedade em material escolar. Costa Azul FM, o intervalo mais top do rádio. Moda feminina na Mega tem, infantil e masculina tem também. Primavera, verão na Mega tem. Regata feminina a partir de R$12. Short viscolaicra feminino a partir de R$15. Short jeans feminino a partir de R$40. Vestido viscose a partir de R$40. Kimono a partir de R$39. T-shirts estampadas a partir de R$20. Rua do Comércio 221 Centro. Megazine, mega paixão por você. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem. Carnezinho é nas lojas 100. Crédito super fácil, feito e aprovado na loja. Notebook positivo Dual Core, memória de 4 GB, HD de 500 GB e teclado numérico. Nas lojas 100, só 2.540 à vista. Ou em 10 de 254 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só 1.180 à vista. Ou em 10 de 118 por mês, sem juros. Sempre tem amor também. Ainda bem que tem. Vale Gás, todos os dias. A Nacional Gás vai sortear 2 Vale Gás por dia, até o dia 18 de fevereiro. Para participar, envie um WhatsApp para a gente no número 24 981 57 48 48 e responda: qual a empresa de gás sorteia Vale Gás todos os dias em Angra dos Reis? Nacional Gás, segurança, confiança e tradição no peso certo. Acesse o site www.nacionalgas.com.br e confira a promoção autorizada pela Secap. Costa Azul FM 922, bom dia. De volta aqui no Talk Show Música e Informação, estamos ao vivo aqui na nossa sala virtual com a Sandra Jane falando sobre a volta às aulas no município nas escolas particulares, Manolo. Exatamente, Aline, agora 9h22, inclusive tem gente aqui ligado no nosso programa. Olha, a vereadora Titi Brasil está ouvindo a gente aqui. Ela falou o seguinte, ela falou quando a Jane começou a falar no início da reportagem: olha, o áudio está ruim aqui, não estou ouvindo a Sandra. Agora melhorou. Então, a Bom Titi dia, dá esse Titi. feedback aqui, um abraço para ela. E justamente nesse tempo, nesse horário aí que falhou o áudio da Sandra, ela estava explicando o que era a educação híbrida. Se você quiser, Sandra, até explicar para quem está chegando agora no Talk Show, ligou o rádio agora, o que é essa educação híbrida, porque o seu som falhou lá no início e muita gente está chegando agora também. As aulas voltam no dia 8, aqui em Angra dos Reis, nas escolas particulares, de forma híbrida. Aí você pode explicar novamente aí o que seria essa modalidade híbrida. Híbrida é um termo biológico, né? Ela junta dois... Por exemplo, eu vou fazer uma muda de rosa com margarida. Aí eu vou juntar esses dois caules e vai dar uma flor diferenciada. Isso chama-se híbrido. Em educação seria 2 modalidades de ensino em um só sistema. A criança um período na escola e a criança outro período em casa. Por quê? Não há espaço para todas as crianças ao mesmo tempo, por questão dos protocolos, e claro, da aglomeração em uma mesma sala de aula. É basicamente isso. Muito bem, está explicado novamente. Tá, Manolo, eu queria mandar um abraço para a Titi.
A Tite, assim, é uma vereadora que sempre esteve muito junto das escolas particulares. Desde o ano passado a gente começou com essa luta, tem mais de um ano aí, ela sempre abraçando a causa. Outros vereadores foram se agregando, né? Eu não vou citar o nome, tinham muitos. O Jorginho Brum também veio lutando, o Jorge Eduardo, tem outros vereadores que foram somando, o Charles, depois foi entrando o Branco, e todo mundo foi agregando. Desculpa se eu esqueci alguém, tinha muita gente, eu não sei o nome de todo mundo ainda, mas os vereadores se agregaram agora em prol desse retorno aí. Muito bom, todo mundo unido em prol aí de Angra, né? Isso é muito bacana. Agora 9h24, Sandra Jane está aqui falando com a gente, representando as escolas particulares. Agora, sobre esse ensino híbrido, Sandra, todas as escolas estão preparadas? Como que cada diretor, cada proprietário de escola recebeu essa informação? Já está todo mundo já se alinhando aí? Como é que está? Você disse aí que na sua escola retornará apenas após o carnaval, mas já tem escola que volta agora dia 8. Como é que está essa preparação? Já está todo mundo pronto aí? Não, 90% com certeza as escolas não estão preparadas para esse ensino, não. Porque nós precisamos dar conta, né, de um sistema diferenciado, aprendendo o ano passado. Então não há como frear uma educação em movimento para a gente aprender outra que iria acontecer. Né? O ideal seria se nós tivéssemos um tempo agora para sentarmos com os professores, com os coordenadores, para estar planejando de uma forma melhor. Educação híbrida não é só uma questão de espaçamento, né? A criança fica um período aqui, um período em casa. Então essa questão geográfica é uma coisa muito mais complexa que isso. Então, a grande maioria está se apropriando ainda, estudando metodologicamente a melhor forma. Vou dar um exemplo. Eu sei como fazer a educação híbrida a nível pedagógico na escola. Isso a gente está fechando desde o ano passado, alinhavando tudo isso. Mas ontem, por exemplo, quando eu saí de CEA, eu tive uma reunião com os pais, e eu perguntei para eles assim, olha, eu tenho uma ideia que o melhor seria a criança uma semana na escola e uma semana em casa. Isso eu gostaria de discutir com vocês. Essa parte é discutível, por quê? Esse pai está com essa criança há um ano dentro de casa. Ele sabe muito mais da necessidade dela do que eu. Eu penso que sei. Mas quem está mais próximo a essa criança é o pai. Então nós discutimos, e saíram ideias ótimas, geniais. Teve um pai que deu uma ideia brilhante, que eu amei. Então tem que haver, inclusive, eu acho que uma troca, inclusive, com os pais, porque nós vamos errar. Nós vamos experimentar uma coisa fazendo. Então é extremamente complexo isso. É realmente um desafio não só para os professores, mas também para os pais, para todo o núcleo familiar ali, de estar acostumado com as crianças sempre na escola. Aí, de repente, as crianças estão dentro de casa, o pai que trabalha tendo que ver alguma forma de arrumar alguém para que as crianças ficassem. Realmente, 2020, um ano de desafio aí nessa área de educação e no núcleo ali familiar, né, Sandra? 2021, uma guerra branca, 2020, e 2020 ainda não acabou, né? Está entrando aí tranquilamente para 2021. Mas a gente vai se acertando. Com parceria dos pais, com paciência de todo mundo. Eu acho que precisa disso, né? Precisa mesmo da união da escola, dos professores, os diretores, coordenadores, os pais em conjunto, todo mundo pensando para ajudar a fazer a melhor educação possível. Então vamos aprender juntos. É basicamente isso. Agora, Sandra, a gente está nesse momento de pandemia, a gente está falando aí dos desafios, questão da vacinação, está chegando a vacinação aqui em Angra dos Reis, está chegando a vacinação no Brasil, chegaram os insumos da Coronavac nessa semana, amanhã chega um insumo da vacina de Oxford, da AstraZeneca, e aí esperança que está chegando, graças a Deus, né? Agora, os professores, na sua opinião, eles precisam aí também de estar nessa questão, entrar também na lista de vacinação, né? O pessoal até chegou a discutir isso na reunião, vocês aí entre
os proprietários, entre os professores das escolas, também têm aí essa prioridade por essa conversa, querem essa prioridade, até porque vocês vão retornar aí para as salas de aula, né? Porque vai ter o ensino híbrido, uma parte em casa, outra parte presencial, então é necessário que o professor que vai estar dentro de sala seja imunizado. Isso aí vocês discutiram ontem também, né? Eu vou te responder, depois a Aline levantou o dedo ali. Olha, como é que é interessante isso, né? Educação, historicamente, nesse país, nunca foi prioridade. Isso é uma coisa lamentável. Não existe país desenvolvido com educação subdesenvolvida. Enfim, então, isso é uma questão política também, né? Eu garanto que se fosse no Japão, todos os professores seriam vacinados prioritariamente. Não, eu acho que tem realmente uma ordem, saúde, plenamente, enfim, idosos, tem uma série de coisas, mas deveria estar rápida nessa lista. E isso é uma luta hoje dos professores. Veja que contrassenso. O professor é um vetor, o aluno é um vetor, os funcionários vetores, todos na escola, não é? Como é que faz? Então, eu acho que deveria o município, eu acho que deveriam os prefeitos, né, principalmente que são agregados ao presidente Bolsonaro, porque isso é uma coisa que vem lá de cima, isso é federal. Então deveriam, correndo, estar fazendo uma campanha para priorizar professores, porque eles são vetores também. Também podem adoecer e fazer também adoecerem outras pessoas. Sandra, isso foi passado por vocês ao secretário Glauco da Fonseca, que é secretário de saúde, nessa reunião ontem. Vocês passaram essa ideia, essa vontade. Você falou agora que você passou ontem lá para as autoridades de saúde que estavam presentes na reunião ontem? Desculpa, eu estava me deslocando, Manolo, porque dá um barulho lá embaixo na escola, não tem como sair agora para falar. Desculpe, repete a pergunta, por favor. Se vocês passaram para o secretário Glauco de saúde, que estava presente na reunião, essa questão aí da vacinação dos professores. Ah, sim, desde a primeira reunião que nós tivemos. No cômputo geral, sim. É uma luta dos professores essa questão de vacinação. Porque, assim, nós temos... Olha só que coisa, como é que é complexo isso. Nós temos professores com comorbidade. Como esse professor pode vir dar aula se ele não é vacinado? Então, assim, é complicado, né? Aí esse professor vai faltar. Aí esse professor, acontece alguma coisa, ele pega... São coisas... A gente não pode ser só romântico num momento desse, de que todo mundo quer voltar. Todo mundo quer voltar, né? Mas são coisas que a escola particular vai, com certeza, vivenciar. Você quer ver? Um aluno deu um espirro em sala de aula. Um espirro antigamente era um espirro antigamente. Um espirro hoje tem outra conotação, né? Então, assim, uma criança, por exemplo, tudo pode acontecer, tá? Eu só sou muito realista, trabalho com o pé no chão. Então, pode acontecer realmente de uma criança estar contaminada e, enfim, passar por... Claro que pode. E os pais têm que ter essa noção, entendeu, de realidade. Isso pode acontecer. Como a escola vai fazer? Eu tenho uma criança, por exemplo, que está com Covid, ou com a família a gente vai colocar quarentena a turma inteira. São muitos pontos a serem discutidos, né, para a implementação de uma educação dessa. Verdade. Então, a gente vai até um pouco de consciência dos pais. Se tem alguém, por exemplo, em casa com febre ou com algum sintoma, não pode levar a criança para a escola, né? Tem que ter uma consciência muito grande de todo mundo. Sandra, brinco aqui às vezes que antes a pessoa espirrava, você falava saúde, agora a pessoa espirra, você sai correndo, né? Então, realmente foi uma das mudanças também aí da pandemia. 9h33, Aline Campos tem pergunta para fazer aí para Sandra. Tem sim. Primeiro tem aí a nossa amiga Kátia Silva, que está lá em Rio Claro escutando a gente. Bom dia, Kátia, tudo bem com você, minha linda? Bom dia, muita saudade de você também, viu? Ela está dizendo aqui, falando, né, dando a opinião dela, a questão da priorização, né, não só dos professores, mas de todo o colégio, todo o corpo, né, os zeladores, as merendeiras, os porteiros e por aí vai. Afinal de contas, todos eles são importantes nessa máquina que é a escola. Um beijo para você, Kátia, ótima observação. E professora, uma pergunta do nosso ouvinte referente às creches
particulares também. Como vai funcionar a questão da creche particular? Ela volta a funcionar nesse primeiro momento ou ainda não? Ela volta. Há uma recomendação, o Glauco colocou isso ontem, há uma recomendação para que as crianças de 1 a 3 anos não retornem. Mas é só uma recomendação, então com certeza elas retornarão. Aliás, são as mães que talvez mais precisem de escola nesse momento, né? Sem dúvida. Porque como tudo está voltando ao trabalho normal, com quem ficam essas crianças? Várias creches clandestinas nasceram sem condição nenhuma no município nessa pandemia. Então, é claro que o que é menos risco, né? Então, é melhor que a criança esteja melhor assistida nesse momento dentro das creches particulares. É verdade. Isso que você falou, Sandra, realmente é importantíssimo, porque são vários pontos, são várias coisas a serem pontuadas, né? Principalmente as mamães e os papais que desde o começo da pandemia não pararam de trabalhar, né? Foi um desespero muito grande. Aonde deixar essas crianças? Isso realmente é muito claro. Nós entendemos, obviamente, que a escola e que as creches, elas deveriam sim parar, até porque as crianças, elas são aí mais saudáveis, mas em compensação, elas também transmitem, né? Elas têm menos sintomas, a maioria delas não pegou, não foi contaminado com isso, mas elas também transmitem e a gente super entende. Mas isso que você falou é importantíssimo. Muitos papais e mamães não conseguiram ir trabalhar, não tinham com quem deixar e muito menos não tinha nem cuidador o suficiente para tanta criança que estava fora da creche. Isso realmente é uma situação muito complicada e a gente, ano passado, por exemplo, a gente também já teve uma mudança, não no colégio particular, mas no colégio público aqui em Angra dos Reis, nas creches e nas escolinhas, onde acabou o período integral. Então foi um outro problema muito grande também. A criança só ia passar a estudar e ficar em creche em meio período, né? Eu lembro que na época a então secretária de Educação, Estela Salomão, conversou com a gente aqui sobre essa questão, sobre essa mudança, e realmente é algo muito complicado. Os pais realmente que precisam, que necessitam da creche, que não é para simplesmente dar uma voltinha na rua, que precisam para trabalhar, é um desespero muito grande. Eu digo, por exemplo, por experiência própria, eu tenho 2 bebês em casa que ficavam na creche enquanto eu trabalhava e agora eu coloco uma pessoa para ficar dentro da minha residência com essas crianças. Eu, obviamente, que me adaptei a isso e as crianças também, e hoje meus filhos não voltam por opção minha, eles vão continuar em casa. Mas se eu não tivesse tido essa ajuda, essa excelente ajuda, inclusive, que eu tive dessa pessoa para me ajudar, com certeza eu estaria desesperada também, querendo logo que eles voltassem para a creche, porque eu preciso trabalhar. Jane, seu áudio está muito baixo. Pega um pouquinho mais. Isso, perfeito. Por aí. Manolo. Exatamente. A gente está conversando ao vivo aqui com a Sandra Jane Pinto. Ela representa as escolas particulares de Angra dos Reis. Só lembrar também que as escolas públicas ainda não retornam dessa forma aí, tá, pessoal? A gente está falando das escolas particulares, escola estadual, escola municipal, ainda continua sem retorno. E lá na reunião tocaram nisso também, Jane, nas escolas públicas, falaram alguma coisa lá durante a reunião, se tem alguma expectativa de voltar ou não, já que o secretário de Educação estava lá presente também? Não, ele só colocou que não voltariam nesse momento, estaria realmente para mais tarde, mas não se aprofundou não sobre o tema. Muito bem. Então, aí, a gente agradece muito a sua participação, a sua presença aqui no Talk Show, esclarecendo exatamente esses pontos importantes aí. Tá falhando um pouquinho aqui, né? Sim. Às vezes a conexão o tempo acontece isso mesmo. Sandra, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, sucesso aí a partir da próxima segunda-feira, e a gente está aqui sempre à disposição da educação. Sem educação não temos nada, né? Então, muito obrigado aí, bom fim de semana, viu, Sandra? Manolo, Sandra. Só uma última informação. O que vai acontecer de uma forma muito rápida em todas as escolas particulares, praticamente, que tem creche, é o retorno imediato da educação integral e da creche. Então, elas estão retornando praticamente quase todas elas, eu acho, a partir, então, de segunda-feira. Inclusive, a educação integral
do Colégio Piaget também começa na segunda-feira. Sandra, muito obrigada. Sandra, só um minutinho, obrigada, por favor. Costa Azul. Sandra? Oi. Oi, tem uma mensagem aqui do nosso amigo, nosso parceiro aqui também da Rádio Costa Azul, o nutricionista Rodrigo Fontes. Bom dia, doutor. Obrigada pela sua participação. Ele está dizendo aqui, gostaria de dar os parabéns à professora pela fala sobre a importância da vacinação dos profissionais de educação, e ele dizendo aqui que acrescenta que, na visão dele, o retorno das aulas deveria ocorrer somente após a campanha de vacinação dos professores e demais profissionais ligados à rede de ensino público ou também particular. E assim, a educação deve ser, claro, prioridade, com educação, campanhas de consciência sobre higienização pessoal, que seriam bem mais simples. Não deveríamos ter tantas pessoas sem nenhuma ética na saúde, sem máscaras e etc. Bem como educação, teríamos mais pesquisadores desenvolvendo a vacina aqui e não apenas comprando. Uma pena que nos últimos anos o investimento na formação de pesquisadores, mestres e doutores tenha praticamente acabado neste país, é a opinião do doutor Rodrigo Fontes. Muito obrigada, doutor. Prazer imenso sempre estar falando com você. Muito obrigado pela sua participação. Jane, mais uma vez também muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, por estar esclarecendo para a gente essas questões sobre educação, principalmente na questão da educação privada aqui em Angra dos Reis. Eu não consegui ouvir muito bem, mas se é pela questão integral realmente da vacinação prioritária, mas eu acho que a gente, por exemplo, como está acontecendo, não vai dar tempo de vacinar todo mundo, e setembro vem aí, segundo o Glauco ontem, a questão vai estar mais ou menos organizada somente até setembro, mas eu acho que a sociedade inteira tinha que lutar pela prioridade, sabe, da vacinação dos professores, né? São os filhos de vocês que estão aqui dentro da escola e precisam também dos professores saudáveis para trabalhar. É verdade, perfeito. Muito bem. Obrigado, então, Sandra Jane, que representa as escolas particulares de Angra dos Reis. Ela está falando lá do Jean Piaget, a escola de Angra dos Reis particular. Agora, 9h40, só lembrar, Aline, que também dessa questão do grupo prioritário que a gente está falando. Ontem recebi, através aqui do WhatsApp, uma mensagem com uma lista de grupos prioritários, aí, de possíveis grupos prioritários, Aline, que receberiam aí a vacina, né? E aí, inclusive, já aqui com idades, por exemplo, de 55 anos em 26 de março. Aí entramos em contato com Glauco Fonseca, que é o secretário de saúde. Ele falou, olha, isso aí não procede, isso aí é fake news. Então, se você está recebendo em grupos, em Facebook, calendário aí de março de previsão de primeira dose de imunização, que tem inclusive gente de 55, 56 anos, não procede segundo a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Descarta isso aí. Eles estão cumprindo o calendário nacional estipulado pelo Ministério da Saúde, e esses grupos aí, pessoal de 70, 60, 50 anos, vão ter que esperar um pouquinho ainda, viu, pessoal? 9h41, intervalo, já a gente volta, Aline. Você bem informado. Talk Show. A informação tem seu lugar.